5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, Bárbara, quais são as boas notícias que tu trazes pra gente hoje? Bom, hoje nós vamos ter um tema muito legal e foi pedido por uma seguidora aqui do Spotify, muito gentil, que nos deu esta sugestão de falarmos sobre o papel da música, né, no balé clássico. Nós vamos falar, mas não no sentido da música em si, de forma técnica. Nós vamos falar o papel que a música traz e a sua importância da musicalidade, do ritmo, da harmonia para a dança, para o balé em específico. Boa, ótimo. Até porque, né, Bá, a gente traz a nossa fala aqui sobre o papel da música, seja nas aulas de balé, seja nos espetáculos. Nós vamos trazer a nossa experiência como professoras e como coreógrafas, que é diferente de quem estuda música e conhece até os termos técnicos, né, Bá? Exatamente. Então, a gente já deixa aqui a sugestão, quem quiser trazer aqui alguma coisa técnica sobre música para acrescentar ao nosso podcast, a gente sempre gosta, né, Tati? Já deixa nos comentários, tanto no Spotify quanto no nosso perfil lá do Instagram. A gente adora ouvir vocês. É isso aí, gente. Se manifestem. Nós amamos uma conversa, como vocês podem ver ou ouvir. Né? É verdade. Então tá, gente. O negócio é o seguinte. Músicas para aula, certo? É muito importante, desde cedo, as professoras estimularem a musicalidade das crianças, o ritmo das crianças, certo? Eu gosto muito de trazer sempre alguma imagem que seja bem conhecida para a criança ou que ela possa sentir no próprio corpo o que é o ritmo, né, Bá? Antes nós estávamos conversando aqui sobre a nossa pauta. Isso. E eu até trouxe então um exemplo do coração, né? Quando eu vou introduzir esse tema do ritmo, da musicalidade, eu gosto de fazer assim com as alunas. Gente, agora todo mundo vai colocar a mão no seu coração e vai tentar ouvi-lo, o que já é uma coisa por si só bem difícil ali, né? Dependendo da idade, da gente conseguir achar o coraçãozinho ali pra sentir ele bater. E aí tá, como é que ele tá batendo? Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Aí eu peço, agora a gente vai correr. Corre. Quando eu tô vendo que elas já estão exaustas lá, esbaforidas, aí eu falo, parou! Gente, agora bota a mão no coração e aí a gente consegue sentir a batida forte do coração, não precisa nem colocar a mão no peito, né? Sim. Porque a gente sente o coração vibrar no corpo todo. Lugar. E agora, como é que... Isso. Como é que tá batendo o coração agora? Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Eu. Então, gente, vocês viram, ó, o ritmo do nosso coração mudou. Antes ele estava batendo de um jeito mais lento, mais tranquilo. E agora ele está mais rápido, mais agitado. Isso é um exemplo de ritmo. Então tem momentos que a gente vai dançar num ritmo mais lento, às vezes num ritmo muito mais rápido, às vezes num ritmo médio. E assim, trazendo essa experiência para a criança, talvez ela consiga entender. E tem vários outros exemplos, né? A gente pode trazer o exemplo também da chuva, né? Quando começa a cair as gotinhas no início de um temporal, daqui a pouco aquilo vai ficando uma forma mais brusca e começa a bater, né? Vários sonzinhos, várias gotinhas batendo no chão, aquilo tum, 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 tum. Isso é um outro ritmo. E a partir daí, eu gosto de começar a trabalhar com exercícios musicais, com palmas, né? Eu gosto muito daquele exemplo da famosa musiquinha da família Addams, né? Do tarararam, 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 tarararam. E pode ser com estralos também, né? Como vários estralo, outros. Com o pé. Isso, bate o pé no chão, estala os dedos, faz som com a boca, né? A gente pode fazer sons usando o nosso corpo de diversas formas, né, Bá?
E Tuba, como é que tu gosta de trabalhar essa questão da musicalidade nas Olha, tuas Tati, aulas? eu gosto de trabalhar assim, bem como você falou, com exercícios mais dinâmicos, porque como a gente é prof de criança, eu particularmente, na maioria dos casos, eu tô sempre dando aula para criança, a gente tem que trazer esses exercícios, né, essas explicações técnicas de uma forma mais dinâmica, para que a cabecinha da criança ela consiga entender, ela Isso. consiga trazer essa imagem do que a gente está querendo passar, não só falando, mas também com talo, igual você falou, com palmas, com esse tipo de dinâmica para que elas entendam sobre o ritmo, sobre o que é a música no balé, até para elas poderem trabalhar a memorização quando elas escutam uma música, porque uma música, ela Sim. pode nos trazer vários tipos de sentimentos, que era aquilo que a gente estava falando, né? Como que uma música, ela é importante, Aham. tanto na aula do balé, quanto ali no espetáculo, porque ela pode te trazer um sentimento. E dependendo do personagem que cada aluna vai dançar no espetáculo ou numa apresentação, esse sentimento ele tem que estar de acordo com o movimento, porque não pode ser que eu sou um personagem super feliz e a música é misteriosa, é uma música que não casa, né, com o personagem nem com o movimento. Então aqui a gente pode perceber a importância que Sim. isso tem e tudo começa no trabalho em sala de aula, da gente às vezes tirar um tempo para que elas entendam as partes da música de forma harmônica, como que elas podem memorizar com a nossa ajuda e sem a nossa ajuda, com materiais didáticos, com o próprio corpo, com várias outras coisas que a gente pode ir trazendo para deixar cada vez mais rica a aula e para que seja fácil o entendimento da aluna, né? Porque a gente pode ver hoje em dia que não é só uma dúvida dessa nossa seguidora, vários professores têm dúvidas de qual música escolher para exercício, como trabalhar musicalidade e ritmo na aula, e pode ficar tranquilo porque isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né, Tati? É uma dúvida bem comum. Até porque durante a nossa formação enquanto professoras, eu acho que tudo bem que nós, apesar de nós duas, eu e a Bárbara, nós somos de gerações diferentes, mas eu acho que a nossa formação ainda foi bem parecida, né, Bá? Nessa questão da musicalidade. Tudo era feito assim mais no feeling, como a gente se diz, né, popularmente. E hoje em dia a gente já tem uma preocupação em como trabalhar especificamente essa musicalidade, né? E até tem as músicas da educação musical mesmo, né? Tem no próprio Spotify, tem alguns cantores e cantoras que tocam violão, que tem músicas específicas para criança, que trabalham essa questão da musicalidade do tempo e de como movimentar o corpo de determinada forma, com determinada imagem. A gente até, de repente, pode deixar lá na nossa página, no nosso perfil do Instagram, algumas musiquinhas, algumas indicações de como trabalhar com as alunas pequenas isso, né? E também com os alunos adultos que não passaram por essa experiência na infância, eles já entram em sala de aula e vão trabalhar com músicas que geralmente são os sons do piano, tá, gente? E por que geralmente é o piano? O piano, ele tem um som muito específico, porque ele vai ter geralmente duas sonoridades, né? A mão esquerda do pianista que tá dando o tempo, o pulso, e a mão direita que faz a melodia, né? As firulinhas, os detalhes. Mas sempre tem aquele pulso bem marcado. Outros instrumentos, os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro, já fica mais difícil a gente ver esse pulso marcado, como é o caso do piano. E aí o que acontece? Então o aluno em sala de aula trabalhou com essa música marcada do piano. Quando chega no final do ano e vai dançar uma coreografia, geralmente a gente usa uma música orquestrada com vários tipos de instrumentos, porque fica muito mais enriquecido, muito mais complexo. Vai conseguir criar uma atmosfera que muitas vezes só o som do piano em sala de aula
não alcança esse objetivo, né, Bá? Então, mas é de extrema importância, né? É uma fase do aprendizado. Então, a música, o piano, para a sala de aula, funciona muito. E para espetáculo, já é legal ter uma música com muito mais sonoridades que vai ajudar a trazer essa atmosfera pro espetáculo, né, Bá? Sim, e é importante a gente falar essa coisa do piano, Tati, que você falou, de ter uma música mais marcada, porque é bem isso, é dentro da sala de aula que a gente aprende os movimentos, que a gente vai ter ali o contato com os exercícios, então tudo que venha a ser, que traga essa clareza, esse objetivo, é muito melhor do que eu pegar uma música cheia de elementos que, na verdade, vai só confundir a minha aluna. Então é muito mais tranquilo a gente trabalhar músicas enriquecedoras em espetáculos, né? Até mesmo em avaliações, como é no caso dos sílabos do Royal, que tem músicas orquestradas. Sim. E deixar a sala de aula para aquele processo de aprendizado de forma mais clara, simples e objetiva. Porque tem muitas professoras que, por exemplo, para educação infantil, que são as crianças menores. Ai, prof, mas será que é legal eu usar uma música cantada pro balé? Claro que é, porque imagina uma criança pequena, ela tá ali na fase do descobrimento, ela tá na fase de ver o que é a perna direita, a perna esquerda. Imagina uma música que tá cantando isso. Essa é a minha mão, esse é o meu pé, Sim. essa é a minha coxa. Então ela tá descobrindo e ao mesmo tempo você tá ajudando ela com a música que é falada. Sim. Então tudo tem um porquê. Não é verdade? Não é porque é algo que, mas não tá no piano, não é balé. Não, peraí um pouquinho. Existem vários trabalhos que a gente pode desenvolver que venha a ser balé, sim. Isso é uma das coisas das evoluções da pedagogia da dança, né? Sim. É super ok e é super interessante que a gente... Porque a criança aprende por associação, né? Então, quando tem a palavra falada, a palavra cantada, ela associa com aquela parte do corpo, vai ser muito melhor o aprendizado dessa criança, né? Com certeza. E aí, outra coisa que é bem importante a gente falar, né? No balé, nas aulas, tem 2 termos que são usados tanto para o balé como para a música, que são os alegros e os adágios, né, Bá? Sim. Então, assim, musicalmente ou tecnicamente enquanto movimento, um completa o outro, um realça o outro, né, Bá? Eu acho que tu poderia falar pra gente um pouquinho sobre os alegros e sobre as variações que tem dentro dele, Bá. Sim, porque isso é uma coisa que a gente às vezes peca quando tá ali iniciando o trabalho de ensinar alegros. Quando a gente vai escolher músicas para alegros, a gente tem que ver qual alegro que a gente vai ensinar. Porque existem variações dentro dos alegros. Por exemplo, o petit alegro é um exercício que geralmente os movimentos eles são mais rápidos, eles são contínuos e eles são curtos. Então a música ela tem que ser igual ao movimento, porque no balé diferente, por exemplo, das aulas de música, a gente tem uma contagem diferente, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso sempre vai ser, né, Tati? Podem reclamar, pianistas, eu sei. Sempre. Bailarinos, a lógica de pensamento musical. De 100 em cada 100 bailarinos é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o pessoal da música fica enfurecido. Mas é porque o compás e a métrica, meu querido, a gente tá vendo, analisando o movimento, tem nada de compás métrica aqui. Tô brincando. Tô brincando. Não, mas é legal trabalhar em colaboração. É que existe isso mesmo, né? De uma certa lógica para um grupo e uma certa lógica para o outro grupo, mas quando a gente trabalha em conjunto, a gente vê que as duas funcionam a seu modo, né, Bá? Exatamente. E é isso que a gente tem que estar sempre preocupado. Se a gente vai escolher uma música para alegro, qual alegro que eu vou ensinar? É um alegro que é uma bateria, que é um meio alegro ali que tem bastante cissone, que tem assim que eu vou pro lado, que eu vou ter que não tá só em um ponto específico, eu vou ter que andar, ou vou ter que me transladar muito na sala, igual é o caso do grande alegro. Então,
cada música eu tenho que escolher de forma específica, porque uma música para Petit Alegro é totalmente diferente para uma música de Grande Alegro, porque um Grande Alegro, os saltos eles são maiores, eles precisam de uma peça musical muito mais longa do que o Petit Alegro, que é mais curtinho. Então, o que difere entre eles, na verdade, é um movimento que a gente executa em cada peça musical deles. Sim. Que é diferente, por exemplo, de um adágio, um por debrar, que é algo que a gente precisa de bastante peça musical, né, Tati? Sim. Porque um adágio, a gente precisa de uma música mais lenta. O adágio, então, né, ele tem um tempo mais lento, porque são os exercícios que requerem, os movimentos que requerem mais sustentação de movimento, né? Um développé, um port de bras. Então, o corpo da bailarina, aquele movimento, aquele braço, ele sobe, parece que ele não para nunca de subir e aquela música se prolonga, né, Bah? Exato. A perna que tá subindo, o músculo tá tremendo, a raiz do dente tá doendo e a música tá tocando, né, gente? É mais ou menos assim, uma coisa completa a outra, né? Isso. Então, assim, a grosso modo, os alegros são as músicas com ritmos e acentos rápidos, alegres, vibrantes. Sim. Embora ainda compreendam os gran-alegros, que têm um pouco de deslocamento e movimentos maiores, mas ainda assim é um ritmo vibrante. E os adágios, então, são essas músicas mais tranquilas, mais poéticas, de um tempo mais longo, que serve para esses exercícios e esses movimentos no qual os bailarinos precisam sustentar os seus membros do corpo, né? E usar bastante força e não velocidade. Sim. Certo? E isso traz também a questão da performance e a expressão corporal e facial que o bailarino vai ter com cada peça. Porque imagina, se eu tô dançando um por debras e um adágio, eu tenho uma certa cara, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, quando eu tô dançando por debras, eu tô ali toda princesa, né, bailarina, e tentando executar aquela coisa mais lânguida, mais singela. E quando eu tô num alegro, eu tenho que trazer essa vibração e um rosto mais vibrante, mais feliz. Então, a música, ela também traz muito sobre a performance de cada bailarino. Cada um sente de um jeito, né, Tati? Muito, muito. Inclusive, eu tava vendo uma entrevista bem rapidinha com aquela bailarina americana, a Tyler Peck. Adoro. Que é muito maravilhosa, gente. E ela ela tem um estilo de dança assim, ela é toda rapidinha, toda espivitadinha, assim, vamos dizer, Sim. né? E ela, então na entrevista, né, foi perguntado pra ela como é que tu trabalha a expressão facial dos teus personagens. E aí ela responde, eu vou trabalhar de acordo com a música. A música é que vai dar o tom da minha expressão. Ou seja, a gente está falando de uma dança bem específica, né, Bah? Que a gente está falando do balé. O balé, ele tem como característica a música e a expressão facial e corporal. Todas são bem casadinhas, né? A música e a expressão realçam um determinado sentimento, né? Sim. E sublinham um determinado sentimento, uma determinada ação. Mas a gente tem que lembrar que isso não é uma regra para a dança em geral. Por exemplo, a dança contemporânea, eu já assisti muito espetáculo que a música tinha uma energia super vibrante e o bailarino estava lá no seu movimento a 1 por hora e aquilo era o objetivo. Eles queriam, o diretor, o coreógrafo daquele espetáculo queria provocar na plateia uma reação assim de oi, o que está acontecendo? De espanto. Então, assim, o balé trabalha muito nisso, é tudo redondinho, Sim. né? É a música com movimento, com sentimento, com a reação, mas outros estilos de dança, se a gente for pensar nas danças orientais, ou até não mesmo as danças antigas, tipo, se a gente for assistir uma dança japonesa, aquelas bem tradicionais, Sim. de kimono, pode ver, é uma música assim ambiental, né, aquela flautinha, e o movimento ali a 10 por hora,
e não casa. Então, assim, tem uma lógica que a nossa cabeça ocidental nem entende. Sim. Mas eu acho que, no geral, a lógica das pessoas comuns é uma lógica que entende... É uma lógica parecida com a do balé. Uhum. Que as coisas se sublinham, né? A gente estranha quando não acontece isso. Aí eu acho muito legal, porque cada um sente de um jeito a música, né? Isso é incrível. E uma dica que eu posso dar pra vocês, só pra fechar, se vocês têm dificuldade em selecionar uma música legal pra aula, cria o movimento em casa, dança esse movimento e escolhe a música em casa. Porque, claro, de acordo com a experiência, Boa. a gente consegue escolher uma música de cabeça ali no Spotify, porque hoje em dia, graças ao Spotify, nós temos uma gama... Nós temos uma gama de seleção de músicas e até mesmo tem álbuns no Spotify que já tem o nome do exercício ali prontinho. Plié, número 1, número 2, Battement Tendu. Então tem... Sim, Ballet Class, alegria das professoras. Exatamente, mas se ainda não faz sentido pra você, monta aula em casa. Isso eu aprendi bastante na minha graduação, de montar aula em casa, de ter um tempo pra fazer isso, pra quando chegar na hora, você não ficar ali afobada em qual música que eu vou escolher, ou se escolhe uma música não casou muito bem com o movimento. Então, até você ter essa experiência que a gente vai adquirindo com o tempo, a gente pode fazer isso antes em casa. Fazer o teu plano de aula em casa, de acordo com o nível que você vai ensinar. Exato. E quando for escolher músicas para mais elaboradas, né, mais orquestradas para fazer uma coreografia, o Spotify ele também tem muitas opções de músicas clássicas ou músicas mais contemporâneas, trilhas sonoras de filmes, né, que geralmente usam essas músicas orquestradas que não são faladas, são uma ótima opção, certo? E aí, quando o coreógrafo vai escolher a música para uma coreografia, é muito legal que ele crie um pequeno estudo sobre isso. E não é nada muito elaborado, é pensar. A gente pode pegar exemplo, eu e a Bárbara dividimos uma turminha de crianças na faixa dos 6, 7 anos, que já dançam há um determinado tempo, então já tem um certo repertório de movimentos, que vão dançar o fogo. E o fogo é uma coisa bem abstrata. Né? Só que a gente pode pensar, a gente não vai estar contando aí uma história do fogo, mas a gente quer passar uma energia, uma sensação de fogo para o público. Então, nós escolhemos uma música que tem um tempo rápido, que tem um tempo vibrante, que tem vários instrumentos. E isso repercute no movimento que a gente criou para as meninas. Então, elas fazem vários gestos, assim, rapidinhos, com os dedinhos da mão, como se fosse um foguinho rapidinho, com as pontinhas do pé, a corridinha rapidinho. Tem muitos pulos na dança delas. Né, Bah? Então, a gente pensa nisso. Porque tem um conceito muito legal que eu gosto de pensar sempre, que é no conceito de sinestesia. Sinestesia com S, certo? Que tem o sinestesia com C, que é outra coisa. A sinestesia com S é essa sensação, é quase uma confusão com os 5 sentidos da gente, né? Que é uma cor que lembra um gosto, né? É um cheiro que remete a uma música. Então a gente pode usar, o coreógrafo pode usar desses sentidos dele na hora de criar. É isso. O fogo a gente já imagina o quê? Cores vermelhas, alaranjadas, né? Cores vibrantes, fortes, um brilho. E aí já lembra essa música, já lembra esse movimento rápido. Se a gente for pensar um outro exemplo, digamos que a gente fosse coreografar a água. Já provavelmente escolheríamos, né, um adágio. Exatamente. Uma música diferente, que tivesse outra contagem. Seria um outro tipo de movimento. O figurino já teria outra cor. Um outro caimento. Isso. Então a gente pode usar essa... Seria fluido. Exato. A gente pode usar essa sinestesia para pensar no que a gente quer causar no espectador. Lembrando que cada um, embora a gente quer atrair a atenção e os sentimentos, a percepção do espectador de uma forma, como é que ele vai entender isso e ressignificar, como a gente chama, daí já é outra coisa, entendeu? Exatamente. Cada um interpreta com aquilo que tem dentro de si.
Mas a gente pode, assim, lançar a mão até uma coisa bem simples. Escolhe músicas, leva para suas alunas, né? Gente, o que vocês, Sim. ouvindo essa música, o que vocês pensam? O que vocês lembram? O que vocês sentem? E a partir do que os alunos trazem pra gente, a gente pode fazer uma escolha musical. Né, Bá? É verdade. E a gente tem que pensar também com relação à idade, porque não é porque a música tá aqui igual a música que a gente escolheu pro fogo. Não é porque é uma música que tem um tempo que a gente vai seguir este tempo. A gente pode aumentar a peça do movimento para caber naquele compasso de música. Porque a gente tem uma turminha de 6, 7 anos. Então, cada faixa etária, ela vai pedir uma maneira de você executar um determinado movimento. Por exemplo, se é uma turma pequena, a gente vai fazer, digamos, um port de bras. A gente vai fazer um port de bras em 4, em 8 tempos. Se é uma turma mais avançada, a gente faz em 2. Então, Sim. Cada idade, né, Tati, a gente tem que ter um certo cuidado na hora de selecionar a música e, ao mesmo tempo que seleciona a música que tem a ver com o personagem, que tem a ver com tudo que a gente quer trazer, tanto para as alunas quanto para o espectador, tem que ter uma clareza para elas entenderem o movimento, para elas ouvirem a música, para elas memorizarem, porque senão não adianta de nada, né, Tati? Se a gente escolhe uma música que faz todo sentido, mas na hora de criar a coreografia não teve sentido para as alunas, elas não conseguem memorizar. Verdade. E aí às vezes as professoras não conseguem largar o osso e aí fica naquela coisa de dar a colinha e a aluna não consegue entender o que tem que fazer, não memoriza e fica aquilo. Fica aquela coisa. Sim, tem que ter essa... Não adianta, né? A professora tem que ter uma sensibilidade para perceber o quanto o seu grupo consegue absorver aquela música e dançar naquele tempo, né? Mas é isso, a gente pode usar o tempo simples, o tempo dobrado. O pulso da música vai ser sempre o mesmo. A gente pode fazer um movimento, como a Bá falou, em 4 tempos, em 8 tempos ou em 2 tempos. Vai depender muito daquele grupinho. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer de falar, Bá, são sobre os direitos autorais das músicas, certo? Ah, é verdade. Quando existe de acordo, cada país tem a sua lei, certo? Mas, a grosso modo, falando da lei do nosso país, quando nós vamos realizar um espetáculo de médio e grande porte, onde a música vai ser executada para um grande público, a gente precisa pagar os direitos autorais, né, Bá? Sim. Então, durante as aulas, a gente pode usar a música que a gente quiser, porque a gente está trabalhando com um grupo pequeno, a gente está num lugar fechado. Sim. Ok, mas quando a gente vai fazer um espetáculo grande, cobrando ingressos, precisa ser feito, sim, o pagamento desses direitos autorais. Modernamente, com o advento das plataformas digitais, os compositores da atualidade, como é que eles ganham dinheiro através das reproduções. Então, tem muito compositor que já libera os direitos da música. Sim, pra pessoa poder ouvir e divulgar o trabalho dele, né? Isso. E as composições mais antigas, de 75 anos para trás, já são de domínio público. Então, grandes clássicos podem ser usados sem nenhuma restrição, porque já é da galera. É verdade. Já é de domínio público, então a gente pode usar sem se preocupar com os direitos autorais. É verdade. Certo? Mas eu acho que o que a gente queria passar pra vocês sobre música era mais que nada pra vocês poderem se sentir confortáveis, que é um desafio de todas as professoras na hora de selecionar, mas que é algo que, com o passar do tempo, com a experiência, fazendo bons cursos, pegando boas aulas, você consegue sim ter esta vivência e essa noção de qual música eu vou escolher, para qual peça teatral, para qual exercício na aula. E com certeza eu acredito que através da prática e da experiência vai ficando cada vez mais fácil. Não é verdade, Tati? Isso. E outra coisa a gente não precisa ter medo, ter receio de perguntar. Todas as pessoas têm dúvidas. Embora a gente dê aula há muitos anos, sempre, diariamente, semanalmente, a gente tem uma dúvida. Se apresenta alguma questão que a gente ainda não teve que lidar ou faz muito tempo que não lida. E aí, o que a gente faz? A gente pergunta para outras colegas, a gente pesquisa. E não precisa ter medo, a gente só vai conseguir fazer um bom trabalho se a gente se dedicar e não tiver medo de buscar uma resposta para
para as dúvidas que a gente acaba tendo, né, Bá? Com certeza. E nós estamos aqui, né? Para qualquer sugestão que vocês quiserem deixar, dúvidas, dicas, a gente tá com o Spotify, o nosso podcast tá sempre aberto para vocês. Isso mesmo, gente. Se manifestem. É verdade. Então é isso, pessoal. Esse foi o 5678 Podcast. Como sempre falamos, deixe nos comentários sugestões, dicas, dúvidas. Nós estamos aqui sempre para responder vocês. E sigam o nosso perfil do Instagram, o @567e8 Podcast. É isso aí, gente. Tchau, tchau, bem musical para vocês. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.